a democracia para nascer um novo dia. Canta, povo, canta, trabalhando pelo pão, força a tua vontade, tu ganhaste a liberdade. Todos sempre unidos no caminho da verdade. Paz, povo e liberdade. Todos sempre unidos no caminho da verdade. Caros amigos, há praticamente um ano estivemos aqui, nas Romanas, a fazer esta grande festa do PSD do Distrito de Vila Real. Há um ano como hoje, é justo que se diga, foi a JSD, foram os mais jovens, aqueles que mais se empenharam em dar brilho e organização a esta festa. Parece-me que é merecida esta menção e este agradecimento que vem do fundo do coração. Desde há um ano a esta parte, fizemos um trabalho intenso que culminou nas últimas eleições. Faz, precisamente hoje, 6 semanas que essas eleições ocorreram. Nessas 6 semanas, nós conseguimos trazer um rumo novo para Portugal. Em aproximadamente 15 dias, conseguimos fazer um acordo entre o PSD e o CDS-PP que deu base de sustentação política ao governo que veio a tomar posse. Em apenas 2 semanas, foi possível fazer convergir numa base programática comum aquilo que era o programa eleitoral do PSD e o programa eleitoral do CDS-PP e, ao mesmo tempo, em cima dessa base programática, fechar em 48 horas um governo a que o Presidente da República deu posse passado nem meia dúzia de dias. Nunca em Portugal um governo, e ainda para mais, um governo que resulta de um acordo entre 2 partidos, foi construído e constituído e empossado de forma tão expedita, respondendo à emergência em que o país estava mergulhado e à grande necessidade de criar um rumo novo, através de um novo governo, que fizesse a mudança que era necessária para o nosso país. Conseguimos depois, em pouco menos de uma semana, converter a base programática em programa de governo. E conseguimos que todos os secretários de Estado tomassem posse e esse programa fosse discutido na Assembleia da República. Aquilo que em épocas passadas demorava, às vezes, 1 mês e meio, 2 meses a normalizar, nós conseguimos, desta vez, em menos de 1 mês, pôr tudo a funcionar. Desde as eleições, ao programa, ao governo, à aliança que o suporta. Sabíamos que não ia ser fácil o caminho da mudança. Mas temos hoje todas as condições políticas para levar esse programa de transformação da sociedade portuguesa adiante. Temos um governo com capacidade para durar 4 anos, com a possibilidade de oferecer ao país estabilidade para as políticas que vão ser prosseguidas, e temos na Assembleia da República não apenas uma maioria de deputados clara que suporta esse governo, como temos ainda uma ampla maioria de deputados que subscreveram, cujos partidos subscreveram, o programa que foi
assinado com a União Europeia e com o Fundo Monetário Internacional e que nos próximos 3 anos, este incluído, representará a base de uma mudança muito mais ampla que o país precisa de fazer. Podemos, portanto, dizer aos portugueses e a todos aqueles que do estrangeiro nos observam: os portugueses têm hoje todas as condições políticas para levar a cabo um processo de transformação profundo e bem-sucedido que voltará a colocar Portugal numa onda de crescimento económico, de criação de emprego e de difusão de justiça social, sem a qual nenhuma transformação será tomada nas mãos e no coração por aqueles que a devem empreender, que neste caso são as portuguesas e os portugueses. Está, portanto, o mais difícil por fazer, que é produzir essa mudança. Mas nós temos uma orientação clara para ela. Nós sabemos o que queremos fazer. Sabemos distinguir, desde logo, aquilo que é o programa dos partidos que suportam o governo daquilo que é a ação do próprio governo. Nós sabemos que o país espera do PSD e do CDS-PP muito mais do que a soma dos 2 partidos. Nós temos de conseguir alcançar o envolvimento de todos os portugueses nesta mudança. E isso começou logo na forma como o governo foi constituído. Não estivemos com a preocupação de saber quem levaríamos de cada um dos partidos para o governo. Demos o exemplo de que precisaríamos de colocar no governo aqueles que estariam em melhores condições de concretizar aquele programa. Muitos eram do PSD, muitos do CDS-PP e muitos da sociedade civil. Demos, portanto, logo um bom sinal de que não queríamos fazer um governo à medida só da ambição do próprio partido. Porque nenhum partido pode ficar a olhar para si próprio. E eu creio que o governo que emergiu do PSD deu logo essa satisfação a todos os sociais-democratas, daqueles que esperavam que, uma vez constituído o governo, não nos fechássemos sobre nós próprios, mas conseguíssemos abrir a toda a sociedade. E esse sinal será prosseguido daqui para a frente em tudo aquilo que tivermos de fazer à frente do governo. Em segundo lugar, não perdemos tempo a identificar as dificuldades. Nós sabemos quais são os desequilíbrios em que Portugal vive. Na discussão do programa do Governo na Assembleia da República, confirmei o que tinha dito a seguir às eleições e na posse do Governo. Não estaremos sempre a falar da situação que herdamos. Não vamos fazer de todo este tempo de transformação um acerto de contas com o governo passado, nem com as responsabilidades passadas. Mas quando chegamos ao governo, não podemos deixar de olhar para a situação que encontramos. Não é para responsabilizar ninguém para trás, isso foi feito nas eleições. É para saber a medida de ajustamento das políticas que precisávamos de concretizar. Este governo e o país, nos próximos anos, não podem falhar naquilo que vão fazer. E para não falhar, nós temos de saber exatamente qual é a situação que temos e quais são as medidas que têm de ser adotadas. Por essa razão, entendemos que era importante antecipar e alargar um conjunto de medidas que já estavam previstas no memorando de entendimento que foi firmado com a União Europeia e com o Fundo Monetário Internacional, visando em particular o alargamento do processo de privatizações em Portugal e antecipar mesmo algumas das metas que estavam estabelecidas para essas privatizações. Nós precisamos de dar o exemplo no Estado de reforma da nossa administração pública, de reforma do setor empresarial do Estado, sabendo que havia metas estabelecidas
para que o Estado retirasse as ações privilegiadas que tinha em algumas empresas. Não perdemos tempo em propor, justamente, que essas ações tivessem o seu fim ainda mais cedo do que estava previsto. O Conselho de Ministros decidiu ainda na semana passada acabar com essas ações privilegiadas do Estado. E até à primeira semana de agosto, todas as Assembleias Gerais das empresas a que respeitavam essas ações privilegiadas terão ocorrido, de modo a que pudéssemos cumprir uma das primeiras, mas mais emblemáticas medidas que figuravam no memorando de entendimento, que não compete ao Estado terem empresas portuguesas direitos especiais que os outros acionistas não têm. Nós queremos dar o exemplo de que o Estado, quando tem intervenção nas empresas, não reserva para si próprio direitos especiais que não reconhece a quaisquer outros acionistas. O tempo dos direitos especiais acabou em Portugal. Com isso, queríamos também sinalizar a todos, mas a todos os que têm interesse em participar nos processos de privatização, que esses processos vão ter lugar de forma transparente e envolvendo todos aqueles, mas mesmo todos aqueles que tiverem interesse em adquirir as ações que o Estado vai vender. Dissemos durante muito tempo que ao Estado não competia em primeira linha gerir empresas. Isso deve estar cometido aos empresários e aos gestores. O Estado deve, por isso, iniciar um processo de clarificação e de transferência para os acionistas privados da grande maioria das empresas que possui. Isso não significa, disse-o na campanha e volto a dizê-lo hoje, que o Estado se deva demitir de apontar o caminho, muito em particular na área social. E essa é a razão porque a nossa ação à frente do Governo vai confirmar o que dissemos durante a campanha. O que nós queremos privatizar não são as áreas sociais, são as áreas económicas, nas quais o Estado deve fiscalizar e regular, mas não ser o detentor dessas empresas. Essa é a grande transformação também que queremos fazer na sociedade portuguesa. Se queremos que aqueles que têm dinheiro o possam aplicar investindo em negócios em Portugal, se precisamos de atrair também capital estrangeiro, se precisamos que com esse capital estrangeiro venha também novas tecnologias e novas competências para o mercado português, isso é porque queremos que a nossa sociedade civil e que a nossa economia seja mais forte do que tem sido nestes anos. Se formos bem-sucedidos neste processo, o que nós pretendemos é trazer o crescimento económico novamente mais cedo para Portugal, colocando o Estado a fazer aquilo que mais ninguém pode fazer, que é a fiscalização, o cumprimento de regras que têm de ser para todos, colocando a preocupação social à frente de todas as demais. É esse o grande desafio que nós temos nos próximos 4 anos à nossa frente. O que é que isso significa, então? Quer estejamos em Vila Real, quer estejamos em Beja, em Castelo Branco ou em Aveiro. Em primeiro lugar, que numa crise tão acentuada como aquela que vivemos, mesmo na austeridade que tínhamos de fazer, haja uma ética que conduza que aqueles que estão mais vulneráveis, esses sim, sejam os primeiros a ser defendidos e que aqueles que mais podem deem um contributo maior para essa
austeridade e para a recuperação que o país deve fazer. Mesmo quando não hesitamos em dizer ao país que seriam necessários mais sacrifícios, e são, procurámos que esses sacrifícios pudessem espelhar o maior consenso de justiça social que temos em Portugal, que é a base do rendimento sobre as pessoas singulares, sobre o IRS, de modo a que aqueles que oferem as pensões mais baixas, as reformas mais baixas, os salários mais baixos, que esses sejam poupados e que aqueles que têm rendimentos superiores possam dar um contributo maior para a correção do déficit que precisamos de fazer. Sobre isso, quero apenas acrescentar àquilo que já foi dito pelo Governo, pela voz do Ministro das Finanças esta semana, o seguinte: nós sabíamos que este esforço era necessário. Podíamos ter feito de conta, podíamos ter deixado andar mais lá para a frente, até ao dia em que precisássemos de anunciar aos portugueses aquilo que já se sabia, que esse esforço adicional, que vai custar muito aos portugueses, tivesse de ser concretizado. Mas ao ter, durante o debate do programa do Governo, trazido essa medida para a discussão pública, mesmo antes de o Ministério das Finanças ter podido detalhar tecnicamente essa medida, eu quis dizer a todos os portugueses que, em primeiro lugar, os saberemos sempre tratar com inteligência. Se sabemos que a medida é necessária, devemos comunicá-la com a maior antecedência possível para que cada um possa fazer as suas escolhas sabendo com aquilo que deve contar. E se sabíamos que por alturas do Natal teríamos de pedir este sacrifício adicional, tínhamos a obrigação de dizer às pessoas com antecedência que lhe iríamos pedir esse esforço para que elas estivessem prevenidas e pudessem fazer as suas contas com antecedência. Faremos sempre assim com os portugueses. Sempre que em situação de verdade lhes tivermos de comunicar o bom e o mau, deveremos fazê-lo com antecedência para que todos saibam com antecedência com o que devem contar. Em segundo lugar, quisemos dizer a todos os portugueses que não brincamos com a vida dos portugueses. Nós podemos, enquanto Governo, querer tomar mais riscos ou menos riscos. E não haverá dúvida de que várias vezes o Governo se terá de mostrar ousado, com pouco medo da mudança. Mas uma coisa é o conforto do Governo, é o risco que o Governo queira tomar, outra coisa é o risco que o país deve suportar. Ora, nós não confundimos as duas coisas. Seria muito arriscado para Portugal, não para o Governo, mas para Portugal, que chegássemos ao fim do ano, fazendo bem as contas e percebendo que não tínhamos tomado todas as medidas que seriam necessárias para garantir que a meta do déficit seria alcançada. Esse risco nós nunca tomaríamos para o nosso país. E por isso aqui quero dizer, com toda a confiança, que sei que o Governo tomou as medidas que eram necessárias para que o valor que estava inscrito para o déficit este ano, e não foi inscrito por nós, foi por um outro Governo, de que essa meta será cumprida e de que nestes 2 anos e meio em que aplicaremos o memorando de entendimento com a União Europeia e com o Fundo Monetário Internacional, todas as medidas que lá estão previstas serão adotadas e que regressaremos em devido tempo ao crescimento, ao emprego e de que acabaremos com esta situação crónica de um país que tem um Governo que só cria déficits ano após ano.
Nós sabemos o custo que vai ter para muitos portugueses e para o país o caminho que vamos fazer. Vão ser 2 anos muito difíceis. Os portugueses sabem isso. Mas deixem-me dizer, mais vale ter 2 anos difíceis do que andar 10 anos e mais 10 anos com crises atrás de crises, o desemprego a crescer e a economia a estagnar. Mais vale fazer sacrifícios durante 2 anos do que passar os próximos 15 como os últimos 10 que deixamos para trás. Por isso digo aos portugueses hoje, nestes 2 anos reduziremos os déficits, controlaremos a dívida e teremos o cuidado de prestar a maior atenção social àqueles que estão mais vulneráveis e que mais vão sofrer durante este tempo. Ainda até ao final deste mês apresentaremos o Programa de Emergência Social que foi prometido e que está no programa do Governo. A olhar para os mais idosos, para as crianças, para as pessoas portadoras de deficiência, para os agregados familiares mais numerosos, para as famílias mais afetadas pelo desemprego. Nós temos de fazer este equilíbrio. De um lado, a reforma económica que traga novamente o crescimento sustentado a Portugal e, do outro, o equilíbrio social garantido por programas ativos que respondam às situações de maior desespero em que os mais vulneráveis se encontram. É essa a obrigação de um governo que governa para os portugueses, a pensar também na situação social que se vive. Este governo que o PSD suporta é um governo reformista, mas é um governo cheio de preocupação social. O caminho que vamos fazer terá sempre estes 2 pratos de balança. De um lado, a reforma para a retoma económica, no outro prato, a preocupação social para ajudar aqueles que mais precisam e que não têm hoje condições para sobreviver sozinhos. Bem sei que este caminho que temos de fazer não é um caminho que possamos fazer sozinhos. Portugal não está imune ao que se passa à sua volta. Mas quero deixar a garantia aos portugueses de que não usaremos a situação externa para desculpar a falta de atividade e de transformação em Portugal. O caminho que temos pela frente tem de ser cumprido, quaisquer que sejam os eventos externos, qualquer que seja a instabilidade externa, por mais duros que sejam os impactos dos ventos que possam vir da Europa. Disse e repito, o trabalho que temos para realizar de mudança na sociedade portuguesa é independente daquilo que possam dizer as agências de rating. Digam elas o que disserem, nós sabemos o que precisamos de fazer e acreditamos no caminho que estamos a fazer. Mas sabemos que não somos imunes ao que se passa lá fora. A Europa é hoje patente, atravessa uma crise sistémica. Quer dizer que não está relacionada apenas com os países que estão mais vulneráveis na Europa. E sabemos que a Europa precisa de encontrar respostas para esses problemas. Há outros países, há outras nações que têm uma dívida muito grande, seja uma dívida externa, seja uma dívida interna. Os Estados Unidos da América atravessam, como todos sabem, uma crise grande também. Têm um déficit externo enorme. Têm uma dívida externa enorme. E têm também um déficit enorme. Mas têm conseguido
encontrar respostas mais sólidas do que a Europa tem conseguido. Por isso, os ministros que se reúnem das finanças, que se reuniram em Bruxelas a semana passada, deram já um primeiro sinal de que são precisas novas medidas e novas abordagens para a Europa. E na próxima semana, como sabem, dia 20, haverá já um encontro de primeiros-ministros e de chefes de Estado da zona euro para encontrar uma resposta mais robusta para toda a Europa. E eu, como primeiro-ministro, estarei em Bruxelas a defender esse processo mais robusto, mais sólido para toda a Europa. Nós queremos participar num projeto europeu ambicioso. Nós que nos queremos abrir ao mundo e que nos integramos na Europa, queremos dar também o nosso contributo para que a Europa saiba encontrar respostas mais ambiciosas para os problemas. Mas, como Primeiro-Ministro, nunca ficarei à espera do que a Europa tenha de fazer para governar Portugal. Nós precisamos de cumprir a nossa agenda. E, para esse efeito, iremos, nos próximos 2 meses, como prometemos, fazer, em primeiro lugar, um novo regime para a contratação e nomeação pública em Portugal. Afirmei que não iria proceder a nomeações nos mesmos termos dos governos anteriores. Não o iremos fazer. Adotaremos um novo diploma que permita que aqueles que serão nomeados para diretores-gerais e outros cargos importantes da administração o não sejam em regime de prestação política, mas, sobretudo, em razão da competência técnica que as pessoas devam ter para o exercício dessas funções. Em segundo lugar, adotaremos muito rapidamente, nos próximos 15 dias, medidas para que todos os exemplos que tomamos nos gabinetes do Governo sejam medidas a adotar também ao nível da administração pública e ao nível das empresas públicas. Quer ao nível salarial, quer ao nível da redução de despesas, quer ao nível do controlo e da redução dos consumos intermédios, dando o exemplo de que, se estamos a pedir sacrifícios aos portugueses, o Estado tem de dar esse exemplo nas empresas públicas, nos institutos públicos, na administração central. Por isso, quando muitos vêm dizer que as medidas que adotamos para o universo do Governo são essencialmente simbólicas, eu quero dizer, têm razão. É verdade, são medidas simbólicas. Mas se virem no dicionário com atenção, o significado de simbólico é isso mesmo. Não quer dizer que seja para inglês ver. Simbólico quer dizer que tem simbolismo. E o simbolismo é este, é que quem tem de dizer em toda a cadeia da administração que se tem de cumprir um programa de austeridade, tem de dar o exemplo para ter ética moral, para pedir aos outros essa responsabilidade também. É esse o poder do simbolismo, do valor simbólico que queremos que tenham as nossas medidas. Em terceiro lugar, teremos praticamente pronto todo o processo que nos vai conduzir às primeiras privatizações. Disse que até ao princípio de outubro, portanto, até ao final do terceiro trimestre, nós estaríamos em condições de concluir a primeira vaga de privatizações. Estamos a ultimar, justamente, todas as medidas que nos permitirão escolher o processo de privatização e poder fazer na Europa e no resto do mundo aquilo a que se chama o roadshow, quer dizer, conseguir percorrer estrategicamente todos os locais que são relevantes para que os acionistas interessados nesse processo estejam devidamente informados
sobre as regras que vão ser seguidas nesse processo de privatizações. Em quarto lugar, estamos a ultimar tudo o que envolve transformações nas áreas sociais mais prementes: saúde, educação e segurança social. São os processos mais delicados que temos pela frente. Em primeiro lugar, porque é preciso, em áreas sociais tão pesadas como estas, fazer melhor com o mesmo ou mesmo com menos. Sabem todos que há um limite para se cortar. Não se pode cortar cegamente. Quando se corta cegamente, corta-se na gordura e no músculo, no que está a mais e naquilo que é preciso. Há um limite para cortar cegamente. Para cortar as gorduras e não mexer no músculo, nós temos de ter uma radiografia muito bem tirada aos instrumentos de que dispomos na ação social. Por essa razão, o Governo praticamente não terá férias este ano. E os ministros estão aplicados em aprovar para as futuras leis orgânicas um caderno de encargos que diga exatamente o que é que vai ser extinto, o que é que está a mais, aonde é que pode haver fusões, qual é a reestruturação pública que vamos fazer nestas áreas mais importantes, sem pôr em causa a abertura do ano escolar, sem pôr em causa a necessidade de prestar bons cuidados de saúde em todo o país, nomeadamente ao nível dos cuidados primários. Temos, portanto, no horizonte até ao final de agosto, uma ambição grande, que é de deixar que todos os portugueses percebam como é que vamos poupar no Estado sem pôr em causa a sua função social. E, sobretudo, na área da solidariedade. Como é que conseguiremos envolver aqueles que são hoje os atores mais relevantes desse processo, que são as instituições de solidariedade social, bem como a rede das autarquias, a ter um programa ambicioso para responder com um programa de emergência social que atenda àqueles que mais precisam. Temos, portanto, no nosso horizonte, até à apresentação do Orçamento de Estado para 2012, uma tarefa muito intensa para realizar. Nós sabemos que não vamos conseguir, em 2 ou 3 meses, fazer o que não se fez em muitos anos. E estamos preparados para que todos aqueles que em décadas não conseguiram resolver problemas estruturantes da sociedade portuguesa, nos perguntem a cada semana ou a cada 15 dias o que já fizemos para mudar o país. Estamos preparados também para essas perguntas. Mas, acima de tudo, aquilo que queremos é mostrar a Portugal que a expectativa grande que existiu nas últimas eleições não será uma expectativa perdida. Eu não sei se o PSD ganhará as futuras eleições. Vou fazer tudo para que o PSD as não perca. Mas vou fazer tudo, como Primeiro-Ministro, para que o nosso programa não seja orientado por uma preocupação eleitoral. O que tivermos de fazer, para bem de Portugal, de acordo com a nossa consciência, será ditado por estar à altura dessa expectativa que os portugueses em nós depositaram, para que ninguém sinta defraudada a expectativa que criou na mudança do país. A crise é uma grande oportunidade de mudança. Os portugueses que votaram sabem que não se muda em 2 dias, mas sabem também que o Primeiro-Ministro que indiretamente escolheram só tem uma preocupação todos os dias: olhar para o programa do Governo e para o país e pensar que tem de tomar as decisões à frente do Governo que mostrem que o país não vai parar na mudança que quis fazer, que os sacrifícios vão valer a pena, que Portugal vai poder dizer à Europa
e ao mundo que não voltará a precisar de programas de assistência externa, que saberemos reconquistar o nosso prestígio e a nossa liberdade e que saberemos dar um futuro a Portugal como ele merece, como os portugueses merecem, os mais jovens e os menos jovens. Sei que é isso que esperam de mim. Não que diga só coisas simpáticas, nem coisas fáceis. Julgo também que ninguém estará à espera que se anunciem aumentos de impostos todas as semanas. Não é isso que quero dizer. O que quero dizer é: contam comigo para fazer o que é preciso. Custe o que custar. Não podemos voltar ao ciclo em que de 4 em 4 meses precisávamos de apresentar pacotes novos por estarmos a ser surpreendidos com o que se passava no mundo ou em Portugal. A nossa obrigação como responsáveis partidários, a nossa obrigação como governantes, não é andar a rastro dos acontecimentos, é saber prevê-los e governar por antecipação. Se aquilo que já fizemos em tão pouco tempo mereceu a confiança dos nossos parceiros, do Banco Central Europeu, da Comissão Europeia, do Fundo Monetário Internacional, eu quero que as próximas semanas e os próximos anos sejam identicamente bem-sucedidos aos olhos de todos os portugueses. Que possais todos dizer, para o ano, no outro a seguir, escolhemos um governo que fez o que era preciso, que governa com as dificuldades e que não está à espera que elas apareçam para tomar medidas e para se chorar. Nós não estamos aqui para nos desculparmos com o que é difícil, estamos aqui para enfrentar as dificuldades, tomando as medidas que são necessárias para poupar ao país novas surpresas e desagrados. Não esqueço, e com isto termino, que fui cabeça de lista à Assembleia da República pelo distrito de Vila Real. E como alguém que é de cá, como alguém que se identifica com esta terra, com estas gentes, com tudo o que de bom e de mau estas terras conheceram ao longo de muitos anos, quero dizer-lhes, como Primeiro-Ministro, não estou à frente do Governo em representação de Vila Real ou de Trás-os-Montes. Mas nunca esquecerei, no que tenho de fazer, a maneira de estar e de pensar das gentes da minha terra. Disse-o aqui há um ano. Nós, que somos de cá, sabemos que enfrentámos durante muitos anos, para não dizer durante séculos, adversidades sem grande ajuda. Nunca fomos gente de nos lastimarmos. E assim continuaremos. Só queremos uma coisa: que haja justiça. Desde que haja justiça nas decisões que se tomam, desde que as reformas não sejam feitas mais para uns do que para outros, nós cá estamos para o que é preciso, não temos medo de trabalhar, não temos medo de enfrentar a adversidade, não temos medo da vida, não temos medo das condições da natureza. Nós cá estamos para lutar por dias melhores e por um futuro melhor. Nessa medida, espero que as gentes de Trás-os-Montes e do distrito de Vila Real vejam sempre neste Governo uma alma transmontana a puxar pelo país contra a adversidade e por um futuro melhor. Aos nossos autarcas, muitos deles aqui presentes,
a começar nos senhores presidentes de Câmara, a acabar nos membros das Assembleias de Freguesia e das Juntas, a todos os autarcas do PSD, eu quero deixar um renovado abraço de amizade e de gratidão, porque eles têm feito pelas suas terras aquilo que mais cala fundo num partido, que é pôr o interesse das suas gentes à frente de tudo e lutar para que aqueles que se esforçam tenham na administração local um amigo e não alguém que lhes complica a vida ou que lhes vira a cara. E os autarcas que têm dado ao PSD esta fama de ser o partido com maior implantação local e, portanto, o partido de maior implantação no país, quer seja governo, quer não seja, a esses autarcas, muitos deles que estão a completar pela última vez os seus mandatos, eu quero aqui dizer, não esquecerei, como presidente do PSD, o trabalho magnífico que têm feito por todas estas terras ao longo destes anos e não esquecerei para futuro o contributo que poderão continuar a dar a outros níveis para que Portugal e Trás-os-Montes, neste caso, façam o caminho de mudança que precisam de fazer. Um abraço a todos, que não vos falte o ânimo, que a mim também não falta. Um abraço. PSD!